Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, como você que acompanha o canal já sabe, embora a gente não faça de propósito, tem vídeos que parece continuar o outro, parece ser uma parte 2, 3, 4, porque é assim quando a gente pesquisa a sério. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo, meu irmão, não se preocupe que você vai entender da mesma forma como quem já assistiu. Embora eu recomendo que você procure os nossos vídeos sobre o tema aqui, porque vai ficar mais claro, você vai ver que não é uma coisa que os caras fazem de repente, é uma coisa que vai seguindo todos os passos, que vai sendo apresentada como uma coisa muito positiva, vai sendo financiada, são bilhões e bilhões para esse tipo de coisa, e vai chegando ao ponto que eles querem, certo? Que é o quê? O controle total sobre a vida humana, inclusive quem nasce e quem não nasce, e mais, como nasce. A coisa é séria, meus irmãos. Nem a mais viajada ficção científica poderia prever uma coisa dessa. Na verdade, a ficção científica está aí para acostumar nós com vários desse tipo de ideia. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo o doce de caju e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Empresa cria útero artificial para fabricar bebês em massa. Entenda, uma matéria muito recente de 14 de dezembro de 2022. Você já imaginou um bebê sendo produzido em uma fábrica? Um vídeo de instalação 100% tecnológica capaz de carregar e parir fetos humanos fora do corpo humano chamou a atenção na internet nesta semana, que questiona o futuro da gestação. As informações são do jornal britânico Metro. Nas imagens é possível ver uma fila de bebês crescendo dentro de algo que parece casulo. A iniciativa faz parte de um conceito idealizado pelo alemão Hachmann, um biotecnólogo. Segundo ele, a fábrica oferecia uma maneira para os pais produzirem bebês personalizados. Contudo, apenas restrições éticas estão impedindo a implementação. Aqui eu faço uma pausinha para quem é lá de nós entender. Como assim apenas restrições éticas? O que o cara quer dizer aqui, meus irmãos, é que está tudo pronto para funcionar. A primeira fábrica de bebê entrar em funcionamento já é totalmente possível e operável para que se produza fetos humanos nessas fábricas. E não acho que ninguém vai montar uma fábrica só para fazer o que a natureza já faz muito bem, por sinal. Olha o tempo que tem a humanidade. Isso aqui é para modificação, para eles verem se está conforme os padrões que eles mesmos criam. Então veja, meus irmãos, que isso aqui é uma coisa muito séria, deveria chamar a atenção do mundo inteiro, mas as pessoas não estão nem aí, ao contrário. Elas viram isso em filmes. Veja que isso aqui parece muito com as imagens que a gente vê nos casulos, que é exatamente isso aqui, do filme Matrix. É por isso que esse filme, embora já esteja velho, ele parece que foi feito agora, porque as coisas que foram apresentadas naquela época agora começam a virar fatos. Olha se não tem total semelhança, meus nobres e queridos irmãos. Na realidade do filme Matrix, o que é que acontece? As máquinas dominaram os seres humanos, escravizaram eles e a partir dali, todo ser humano que nascesse já nascia dentro desse casulo. No filme Morfeu diz ao Neo que nós seres humanos não nascemos mais, nós somos cultivados. E aqui você está vendo o primeiro passo. Os seres humanos estão sendo cultivados e tudo está pronto, segundo a matéria. Quem quiser conferir está aí, ó, no tempo. Apenas restrições éticas estão impedindo a implementação. Chamado de Ectolife, a primeira instalação de útero artificial do mundo é apenas um conceito que produzirá até 30 mil bebês por ano e contaria com a possibilidade de edição de genes. Olha aqui, eu não tinha lido a matéria, meu irmão, estou lendo agora junto com você. E contaria com a possibilidade de edição de genes. É uma questão de lógica, meus irmãos. Os caras não vão criar uma fábrica para fazer o que a natureza já faz, preste atenção. É óbvio que se os caras estão criando essa coisa aqui, é para manipular, é para criar o ser humano do jeito que eles idealizaram. Isso aqui tem a ver com o espiritual, meus irmãos. Se você pegar as entrevistas, inclusive em inglês, desses tidos como gênios internacionais, você fica com medo, meu irmão. Nenhum filme de terror me mete medo como a declaração desses caras. É coisas do tipo, olha, o ser humano é muito imprevisível, nós precisamos controlar esses impulsos primitivos do nosso próprio corpo. Mas são esses impulsos, por exemplo, você às vezes se descontrola, raiva, que às vezes muda as coisas. Sabe, meus irmãos?
Mas eles querem uma sociedade diferente, que eles possam controlar completamente. Nós mostramos as matérias do grande computador tentando prever quem seriam os finalistas da Copa. Você vê o que deu França. Lembra daquele filme que a gente mostrou aqui, que a gente fez a análise? Que é mostrado o Brasil e a França disputando uma final da Copa do Mundo do Catar. Não aconteceu assim, apenas a França foi para a final. Ou seja, os caras acertaram pelo menos 50%. E se você levar em consideração que o Brasil é uma seleção sul-americana e a Argentina também, os caras acertaram em cheio, que seria uma final entre Europa e a América Latina. E eles vão poder ter previsões mais quase que 100% de certeza quando essa tecnologia estiver em nós mesmos. Para eliminar essa chance de erro, eles precisam estar em nós. Eles precisam nos controlar totalmente. Então daí vem essa tecnologia para fazer exatamente isso. Agora, claro que o povo não entende assim. O povo vai entender as desculpas que eles vão dar. Olha, isso aqui é para evitar que a pessoa nasça com problema de saúde, com algum tipo de defeito. As pessoas vão nessa. Até porque na hora que chega o momento de implementar isso, aí os discursos começam a ficar mais bonitinhos. Mas quem está acompanhando há 10, 8, 7 anos como nós, né? Até mais, já tem outra noção diferente. Porque eu vi as declarações quando isso aqui estava ainda em desenvolvimento. Uma década depois, meus irmãos, o discurso começa a afinar, começa a ficar mais universal. Para quê? Para ser aceito. Não é à toa que você vê várias coisas postadas antigas, né? Em diversas plataformas estão sumindo, ficando fora de regra. Por quê? Porque elas apresentam um aspecto que agora, para que essas coisas sejam implementadas, não sejam bom. Daqui a algum tempo, não sei, 5, 10 anos, acredito que não vai demorar muito. Mas daqui a algum tempo, ter filho da maneira normal vai ser caro e vai ser considerado coisa de pobre, ralé, além de nojento. É exatamente isso que vai acontecer. Quem disser, não, mas eu quero ter meu filho de forma normal, e ainda vai ser chamado de machista. Todos os xistas que puderem botar, vão botar. Por quê? Vão dizer, você quer que a sua esposa tenha um filho assim? Não, mas ela quer, mas porque você fez a cabeça dela. Ela vai passar aí 9 meses com um peso aí no corpo, sofrendo um monte de coisa que a gente sabe que a mulher fica muito mais bonita depois que tem filho. O quadril fica mais modelado, os seios aumenta, as nádegas, tudo aumenta, fica mais bonita. Mas isso vai acabar. A narrativa vai ser outra, que é um sofrimento desnecessário. Quer ter um filho, você vai lá na fábrica. Até porque eles vão garantir que o seu filho não seja um problema para a sociedade. Ele já vai vir aqui, com genes selecionados, para não dizer modificados, porque as pesquisas hoje são todas feitas em cima do estudo do DNA. Vai juntando as coisas. Eles dizem o quê? Olha, mas é no DNA que já vem ali o código para várias doenças. Então por que não mudar? Você está entendendo? Então, à medida que isso aqui vai expandindo, é óbvio que o sistema atual, se você pretende substituir o que tem hoje por outro, é preciso você tornar o que tem agora caro, ruim e mal visto. E é o que eles vão fazer, meus irmãos, não tenha dúvida disso. Só para encerrar aqui, porque tem uma coisa muito maior também por trás disso aqui, Em entrevista ao The Mirror do Reino Unido, Hansen argumenta que tal recurso ajudaria os países a enfrentarem um grave declínio na população. O conceito de Ectolife é baseado em mais de 50 anos de pesquisa científica inovadora por pesquisadores em todo o mundo, diz ele. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Agora eu tenho certeza que você que presta atenção nas palavras deve ter dado um nó na cabeça. Ô Davi, mas eles não falam que a população chegou a 8 bilhões e é gente demais para o mundo suportar? Entende, meus irmãos? Olha, tem um amigo nosso que está viajando, eu não vou citar aqui o nome porque eu acho um pouco antiético fazer isso, né? Mas vocês conhecem, ele tem canal aqui no YouTube, é um cara do bem. E ele confirmou tudo que a gente já pesquisa e já vem avisando aqui, vendo ele próprio andando pelas ruas. E ele disse, Davi, olha, quando a gente vê uma criança nesses países da Europa, geralmente é filho de estrangeiro. É muito difícil você ver o povo mesmo lá ter filhos. A maioria da população está envelhecida. Ou, como já foi dito aqui, os homens não estão atraindo mais as mulheres. Elas mesmas já reclamaram. Disse, olha, a feminização do homem aqui está muito grande. Então as mulheres não se sentem atraídas.
E as famílias que ainda casam, né, os casais que casam, optam por ter gatos e cachorros, os pets, no lugar de filhos. Inclusive, nessas lojas de conveniência, esse nosso amigo que está lá agora, ele disse: olha, Davi, é incrível, você vai numa seção, aí tem lá algumas fraldas, alguns produtos para criança, coisa bem resumida, e aquelas colunas inteiras, gigantescas, de produtos para pet. Quer dizer, literalmente as pessoas estão trocando filhos pelos pets. E você vê isso aqui. Nós até criticamos, né, aquela questão do gato com a seleção brasileira. A importância que deram aquele episódio, se dessem 10% daquela atenção às crianças que nascem aí, estão passando fome, o mundo já mudaria e muito. Então você vê, meu irmão, que isso é uma coisa da agenda. É uma coisa da agenda, mas as pessoas não entendem isso. Deixa eu continuar aqui a matéria, ela já está perto de acabar. Deixa eu ver se está mesmo. Tá perto de acabar aqui, então vamos lá. A instalação, que funcionaria com energia renovável, planeja abrigar 75 laboratórios, cada um equipado com até 400 cápsulas de crescimento ou úteros artificiais, relata o jornal Mestre do Reino Unido. Esses casulos são projetados para fornecer o mesmo ambiente que está presente dentro do útero da mãe. Além disso, os pais podem acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do bebê por meio de uma tela nos pods que exibe dados em tempo real. Os dados também podem ser monitorados por meio de um aplicativo no telefone e durante o parto. O bebê pode ser retirado da cápsula com o aperto de um botão. O sistema, baseado em inteligência artificial, também monitora as características físicas de seu bebê e relata qualquer anormalidade genética em potencial, disse Al-Ghali Al-Mirro, né, o alemão. Ectolife oferece uma alternativa segura e indolor que ajuda você a dar a luz ao seu bebê sem estresse. Então, ter uma gravidez normal é estresse, né? E veja, principalmente com esse feminismo, como elas falavam mal disso aqui. Eu acho um absurdo, porque cadê a igualdade? Cara, foi Deus que fez assim. E tem explicação bíblica, que cada vez vai ficando pior de você bater a real. Deixa eu continuar. O processo de entrega é tranquilo, conveniente e pode ser feito com apenas o apertar de um botão. Depois de descarregar o líquido amniótico do útero artificial, você poderá remover facilmente o seu bebê da cápsula de crescimento, explicou Al-Ghali. Então você vê, meu irmão, vai ser até crime, né? Com o passar, com a evolução disso aqui, vai ser até crime ter da forma normal. O biotecnológico acredita que as instalações de útero artificial podem se tornar realidade em 10 anos ou mais, se as restrições éticas forem removidas. Ou seja, para tirar essas restrições éticas, veja que eles preferem não falar sobre elas, né, dar detalhes, mas você sabe o que é. Nós falamos disso o tempo todo, são os nossos costumes, a nossa forma espiritual de ver as coisas. Então tem que mudar isso, é por isso que é o combate tão grande. Agora, meu irmão, a moda dos filmes de terror, quando tem um psicopata, algo do tipo, é ser cristão. Eu falei pra vocês do filme que tem um X, né? Uma porcaria de filme. Você vê um casal de idosos que nem consegue andar direito, aí coloca ali um casal conservador, tirando a vida de todo mundo. A véia nem consegue andar, mas consegue tirar a vida dos outros. Assim, absurdo, família. Mas agora eles vão trabalhar nisso, pra quebrar o quê? Essas restrições éticas. Para não dizerem aqui moral, bons costumes, cristandade. É isso que eles vão trabalhar. Então coloca aqui restrições éticas. Quem é que gosta de restrição? Se você disser, Davi, eu quero viajar com a minha família, eu digo, mas tem restrições para você. Você gosta? Essa palavra é ruim. Restrições. Agora, se eles usassem as palavras certas, olha como é que a notícia mudava. Instalações de útero artificial podem se tornar realidade em 10 anos ou mais se a moral, os bons costumes e a cristandade forem removidas da sociedade. Olha como é que a notícia tem outro aspecto, porque é isso aqui que eles estão falando. Só que dessa maneira você só vai escutar aqui no nosso canal. A única coisa que resta é construir um protótipo combinando todos os recursos em um único dispositivo. Em termos de prazo, depende muito das diretrizes éticas, sempre a moral, família, atrapalhando. No momento, a pesquisa em embriões humanos não é permitida além de 14 dias. Após 14 dias, os embriões devem ser destruídos por questões éticas, explicou. Então aqui eles colocam, né, que as questões éticas, né, essas monstruosidades que eles estão criando, são a coisa boa. E por causa das restrições éticas, traduzindo de novo, moral, bons costumes, cristianidade, elas têm que ser destruídas, tadinhas, né? Se essas restrições éticas forem relaxadas, dou 10 a 15 anos para que o Ectolife
seja amplamente utilizada em todos os lugares do mundo. Finalizou e acabou a matéria. Você está entendendo, meus irmãos, que esse de fato é os tempos trabalhosos? Quando você ouvia falar que quem receber a marca não terá salvação, não se trata porque Deus é maldoso. Olha como Deus é genista. O cara vai colocar uma marca porque é obrigado e Deus fica castigando o povo. Mas que Deus não tem o que fazer, não. Eu vi já muito isso, as pessoas dizerem. Que Deus malvado. Mas nós acreditamos, meus irmãos, de acordo com as Escrituras, que quando Jesus Cristo voltar, Ele vai devolver aquela programação do DNA que nós tínhamos. Se você já ouviu falar, já viu debate sobre a velhice, inclusive com casos estranhos onde as pessoas já nascem velhas e começam a ficar mais novas ao passar do tempo. É um erro nessa programação. Então muitos acreditam que o fato de a gente envelhecer, mesmo com todas as nossas células se renovando a cada ano, seria uma codificação genética, uma programação, falando em termos de computador, que ainda não foi decifrada. Chamam de código de Deus e um monte de coisa. Mas o fato é que, de acordo com as Escrituras, a morte só começou a existir depois do pecado, depois que Adão e Eva pecaram. Então, meus irmãos, de acordo com o cristianismo, quando Jesus Cristo voltar, Ele vai devolver essa programação. E é por isso que diz que os justos herdarão a terra. Porém, quem tiver sido modificado dessa maneira aqui, e em Matrix tem uma coisa muito interessante, meus irmãos, que todos esses bebês desenvolvidos dessa forma, eles têm uma marca. Vocês lembram disso no filme? Eles têm uma marca, que é justamente dos plugs, né? Onde ele fica sendo alimentado ali pelo cabo, etc, etc. E você acha que essas crianças vão sair igual aquelas que nascem normalmente? Elas não vão ter nada desse tipo de marca? Então, quanto mais o tempo passa, mais você vai vendo a Bíblia Sagrada se cumprir, meu querido irmão. É isso que você está vendo. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Depois a gente retoma esse assunto, até porque, meu irmão, nem imagine que isso aqui vai ser... Acabou, passou esse capítulo, acabou. Vai ter parte 4, parte 5, cada vez mais e mais vamos falar disso aqui, até que comece a vir os sabichões, né? Depois que a mídia der as explicações, depois que aqueles tidos formadores de opinião disser a eles, olha, ele é assim, repita isso, pronto. Aí eles vêm kkkk, isso é uma coisa simples, é isso, isso e isso. Porque a marionete dele, né? A marionete do sistema já fez a cabeça dele. Enfim, meus irmãos, eu acho que eu já enchi demais o seu saco aqui. E agradeço demais a tua presença. Peço que você compartilhe, mostre para mais amigos, tá certo, meus irmãos? Porque é apenas dessa maneira, conscientizando as pessoas, que a gente pode atrasar um pouco isso. Até porque impedir não tem como, que tem que acontecer. Resta orar e pedir a Deus que intervenha por nós. Um abraço, meus queridos irmãos. Deixa a tua opinião, faço questão de saber. Fique com Deus e fui!